Nós estamos nesta manhã de sexta-feira aqui no estúdio com o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, conhecida como DENAR, o Dr. Rodrigo Giraldelli Assaca. Dr. Rodrigo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. O número de apreensão de drogas aqui no estado, ela vem aumentando com o trabalho das polícias rodoviárias. O mesmo acontecendo aqui em Campo Grande com o trabalho desenvolvido pela sua delegacia. Mas ao mesmo tempo parece que o número de traficantes vem aumentando e também de usuários. Isso é uma realidade, doutor Rodrigo? Bom dia aos ouvintes do programa Tribuna Livre. Em nome da Polícia Civil, quero agradecer a oportunidade. Bom, que realmente está ocorrendo um grande aumento nas apreensões de drogas e também no número de traficantes. Nós acreditamos isso a uma falha na legislação de drogas que está em vigor hoje em dia, uma vez que o usuário de drogas ele não é penalizado, melhor, ele não é criminalizado. Porém, ele ainda pratica o crime de portar droga para uso pessoal. Contudo, não existe uma pena rigorosa para ele, o que incentiva as pessoas a continuarem o uso de droga, inclusive em locais públicos, sem que o poder público consiga, de uma forma efetiva, coibir essa ação. Porque antigamente, e não muito antigamente, a gente percebia que tinha um usuário, mas ele usava dentro do carro, ou ia para uma chácara, ou seja, não no centro da nossa capital, que onde você passa, dependendo do bairro aí, a Vila Progresso, infelizmente, você passa de dia. Eu cheguei domingo no escritório, era 2 horas da tarde, fui lá buscar um documento, o pessoal fumando maconha do lado, sentado na calçada, fumando maconha, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E com relação ao próprio usuário, que ele pode hoje portar pouca droga, o traficante está usando, né, disso para vender a droga, ou seja, vai lá com poucas porções, se a polícia chegar, não, sou apenas usuário, isso aí é para o meu consumo, e aí não tem o que fazer, se leva para a delegacia, essa é a realidade, mas ali mesmo fica algumas horas e é liberado, não é, doutor? Exatamente, na realidade o que acontece é que os traficantes estão usando de vários artifícios para burlar a investigação policial, ou seja, utilizam adolescentes, pouca quantidade de droga que eles portam para fazer o tráfico, ou seja, se numa eventual abordagem policial, eles usam esses argumentos, ou seja, que são usuários de droga. Nessa situação que vem o trabalho da DENAR, ou seja, o trabalho de investigação, de monitoramento dessas bocas de fumo ou locais onde essas pessoas vendem na própria rua, ou seja, eles não utilizam um ponto fixo, utilizam um ponto na rua, várias pessoas ali que atendem os usuários de droga. E o problema que nós vemos em Campo Grande são os locais onde essas pessoas vão comprar drogas. São alguns bairros onde essas pessoas ficam no meio da rua comercializando entorpecente. E várias pessoas. Então, o monitoramento pela polícia é muito difícil de ser efetuado porque essas pessoas conhecem as viaturas policiais e qualquer pessoa que chega, que não é do bairro, já levanta uma suspeita desses traficantes. Mas, doutor, a coisa está realmente muito escancarada, né? A questão, por exemplo, sobretudo do uso da droga. Tem algumas vidas em Campo Grande, a gente tem recebido muita reclamação de que aumentou o número de assalto, né? De agressão às pessoas, né? Exatamente em função. Ou o cara está, né, totalmente dosado, ou bem, pode agredir uma pessoa, outros por falta de dinheiro para comprar droga, invade estabelecimento, quebra, arromba estabelecimento particular. Como é que pode ser a ação da justiça para, pelo menos, manter um mínimo de controle nessa área? Com a atual legislação, Sérgio, não existe muito o que ser feito. Infelizmente, existe uma corrente hoje que está buscando a legalização do uso medicinal da maconha. Contudo, esse uso medicinal nós entendemos que vai ser liberado o uso para qualquer pessoa, não tem o critério medicinal. Qualquer pessoa vai poder fazer o uso de droga, especificamente a maconha, em qualquer local sem qualquer tipo de proibição ou de reprimenda do Estado. Aí vai gerar essas consequências que você está falando. Não é só o uso que vai ser liberado. Os crimes conexos ao uso de drogas também vão aumentar, ou seja, furto, roubo, agressões, estupros. Todas essas circunstâncias vão ser aumentadas e potencializadas com a liberação do uso da maconha. Infelizmente, hoje, o uso de droga passou, não é mais uma questão criminal, e sim uma questão de assistência social. Porque, como não existe uma proibição
e uma reprimenda do Estado em relação ao uso, passou-se para assistência social e problema de saúde, na questão de saúde, porque essas pessoas ficam doentes, precisam da assistência psicológica e médica, e o Estado não está tendo condição de dar essa assistência. Você fala muito do uso da maconha. O Marquinhos já falou da maconha. A maconha é um produto que está sendo, inclusive, subvalorizado no tráfico e tal. A maconha leva ao crack? Pela sua experiência como policial? Eu entendo que sim. Inclusive, o ano passado eu fiz uma pós-graduação e a minha tese de conclusão de curso, o meu artigo foi exatamente traçar o perfil do usuário de droga em Campo Grande, especificamente dos que tiveram a passagem pela DENAR. Praticamente todos iniciaram o uso da droga através da maconha. E todos passaram para drogas mais pesadas, ou seja, cocaína, crack, pasta base de cocaína, drogas sintéticas e aí por diante. Você falou aí na questão da liberação, de setores que defendem, isso é público e notório, né? Inclusive alguns países, o Uruguai, por exemplo, já adotou o uso medicinal, alguns estados americanos já têm a maconha para uso medicinal. Você acha que é possível você controlar o tráfico liberando o uso? Você não acha que é uma contradição enorme? Porque se eu posso consumir, eu tenho que ter onde comprar, né? Porque eu vou comprar onde, né? Vai cair do céu? Não vai cair do céu o produto. Então, em qual corrente o senhor entra aí? O que o senhor defende na legislação? Liberação? Proibir o uso? Eu acho que tem que ser, no meu ponto de vista, tem que ser uma coisa radical, né? Se não fizer radical, você continua dando mole para o traficante. Quer dizer, o traficante é crime se beneficiado com todas essas contradições que existem na própria condução da lei. Exatamente, eu concordo. Eu sou extremamente contra a liberação da maconha. E defendo que devam ser criados alguns grupos de estudo para se criar um método de punição para o usuário de drogas, que não a cadeia, ao encaminhar esse cidadão para o presídio, que lá é uma universidade do crime, ele vai voltar pior do que entrou. Mas que deve-se ser feito um estudo para criar mecanismos de punição para os usuários de droga, uma vez que na atual condição não existe qualquer tipo de punição para eles. O uso de droga ele vai ser levado para a delegacia, não existe previsão legal para você manter esse cidadão preso, ele tem que ser liberado. Não é uma faculdade do delegado de polícia, da polícia civil, da polícia militar. Ele tem que ser liberado. Eu não posso manter esse cidadão preso porque eu incorro em crime se eu manter ele preso. Qual a solução adequada? Qual seria a solução adequada para se controlar isso? A solução em termos de punição àqueles que usam droga, aos dependentes? Bom, como eu falei, eu entendo que deva ser feito um estudo, porque eu entendo também que o encaminhamento desses indivíduos para o presídio não vai adiantar. Não vai resolver. A internação compulsória, por sua vez, ela também não apresenta um resultado efetivo, uma vez que isso já é estudado, que o tratamento ele só tem alguma efetividade se a pessoa tiver interesse em se curar. Ou seja, você fizer uma internação compulsória, essa pessoa invariavelmente ela vai fugir do tratamento. Então, esses estudos têm que ser feitos por especialistas em psicologia, psiquiatria, a própria parte de segurança pública, de saúde, para moldar uma punição para essas pessoas. São 7h49, nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Giraldelli Assaca, ele que é o titular da especializada de repressão ao narcotráfico. Atenção a Getran, semáforo da Amazonas com a Pedro Celestino em alerta. Agora, doutor, com essas mudanças, eu tenho quase que certeza que a delegacia especializada de narcóticos, né, ela é bastante cobrada, ou seja, se levou um usuário de droga, a polícia militar de repente abordou, levou para a delegacia. Depois de 2, 3 horas, essa mesma pessoa está naquele mesmo local usando droga ou, de repente, até vendendo, mas como tinha pouco, a polícia não tem o que fazer. Inclusive, recebo aqui, ó, o pessoal fuma na Praça do Peixe aqui no Vilas Boas, direto, e fica pertinho da DENAR. Não tem muito que, infelizmente, hoje, o que a polícia fazer. Não é? O traficante, sim, agora o usuário não é ouvir e liberar, não é? Exatamente. Aí, como diz, eu queria até retornar essa pergunta. O que, como diz esse ouvinte, ele espera da polícia numa situação dessa? Uma vez que a legislação, ela não autoriza
que a polícia faça muito mais do que está sendo feito em relação ao usuário de drogas. Nós nos sentimos frustrados também de ver o nosso trabalho ser realizado e não surtir nenhum efeito em prol da sociedade, porque a Polícia Civil trabalha com o objetivo de dar uma resposta imediata para a sociedade. Infelizmente, nesse caso, a lei não nos dá qualquer tipo de respaldo legal para uma ação mais efetiva contra o usuário de drogas. Ou seja, é o que ela falou realmente. Esse indivíduo ele vai para a delegacia e vai voltar para o mesmo local. E aí, só um pouquinho, Sérgio, lembrando então a população, né, que às vezes fica indignada, porque a polícia não prende, por que faz esse trabalho, leva para a delegacia. Cobrar aí do seu político, aquele que está te representando em Brasília, porque é através de Brasília que pode ocorrer as mudanças necessárias, e aí sim você ficar, de repente, sem aquele usuário de drogas, sem aquele traficante perto da sua casa, e você também pode denunciar. Pois não, Sérgio Cruz. Mas, doutor, a DENAR, a Polícia Civil, não tem um setor de inteligência que pode, né? Porque tem bocas de fumo conhecidíssimas, né? Não dá para infiltrar o serviço de inteligência para saber quem é traficante, ou falta gente para isso, falta recursos humanos na polícia para fazer esse serviço. Não, esse serviço já é realizado, Sérgio. Como eu já falei anteriormente, o nosso trabalho da DENAR ele é baseado em análise de denúncias e serviço de inteligência. Contudo, a investigação do crime de tráfico de drogas ela não é tão simples, ou seja, para a população que está nos ouvindo, não é a polícia chegar e estourar a boca de fumo. Nós precisamos ter elementos de convicção que comprove o tráfico de drogas nesse imóvel. Mas esse não é o trabalho da inteligência? Sim. Contudo, o que acontece? Nós temos vários imóveis aqui em Campo Grande que já foram identificados e que a DENAR, no decorrer desses anos, já estourou, que a gente fala estourar é efetuar a prisão dos traficantes, por 4, 5, 6 vezes. E esse imóvel continua sendo utilizado como ponto de venda de drogas pelos familiares que sucedem as pessoas que foram presas. Como eu disse, esse é o problema da liberação ou da brecha na lei em relação ao usuário de drogas, porque os usuários continuam procurando esse mesmo local para comprar droga. E as pessoas que estão ali vislumbram a possibilidade de conseguir continuar ganhando dinheiro com o tráfico de drogas. Mas a polícia, diz que eu vou ficar insistindo nisso. Sim, sim. A polícia não poderia, a própria polícia ligada ao setor de narcotráfico, não poderia iniciar essa mobilização da sociedade no sentido de se buscar a solução para isso, vamos buscar a solução para isso e tal, porque eu não vejo a iniciativa, né? Vamos tomar a iniciativa porque eu acho totalmente falho a legislação, como o senhor também acha falha totalmente a legislação. Então não há de como se iniciar a indignação da própria polícia e se iniciar uma mobilização geral para se encontrar a solução, porque me parece que quanto mais você prende, quanto mais você trabalha, mais, né, cresce a falta de solução, mais cresce a insegurança na área. O que o senhor sugere? O senhor, como jovem delegado, sugere? Bom, obrigado pelo jovem, mas na realidade nós já estamos fazendo isso. O delegado titular da DENAR, ele faz parte do Conselho Comunitário de Segurança e do Conselho Municipal Antidrogas e do Conselho Estadual Antidrogas. Nesses dois conselhos que eu faço parte, as reuniões são constantes e estão sendo elaborados planos de ação e, inclusive, métodos de estudo e de tentar mudar essa legislação. Inclusive, movimentações tentando barrar a legalização da maconha. Contudo, a sociedade tem que participar desse movimento também e se posicionar. O senhor acha, por exemplo, que a liberação da maconha é uma espécie de comodismo das pessoas? Vamos liberar tal... O que se sugere, por exemplo, não vamos liberar a maconha, mas vamos fazer assim, porque o problema é que me parece que não tem uma saída, né, para isso. Quer dizer, a única saída que o pessoal está achando hoje é liberar. É a única proposta. Parece que a única proposta, né, até meio concreta que existe, é exatamente essa questão da liberação. O que fazer para não liberar?
Além das internações, o senhor fala, por exemplo, que internação compulsória também não resolve, entendeu? O vício, se não tiver um excesso de boa vontade, eu falo porque fui fumante durante 40 anos e deixei, né, porque ia morrer, que se não parasse e tal. Então, a dependência química é pior, né, nas drogas ilícitas do que o próprio nas drogas lícitas. Então, como fazer isso? Quer dizer, como é que você vai convencer a pessoa de que você para de... Como é que faz isso? Bom, na realidade isso é um trabalho que é muito complicado. Conversando com alguns colegas que trabalham na parte de recuperação de dependentes químicos, eles alegam que é um trabalho de sacrifício. Ou seja, tem que se dedicar muito e não ver também grande resultado. Conversando com um pastor que trabalha numa comunidade terapêutica, ele me relatou que na comunidade dele o índice de recuperação seria de aproximadamente 3%. Ou seja, 97% continua no vício. Também nós temos que ter em mente que não basta só tratar o dependente químico, nós temos que ver a situação familiar dele também. Muitas vezes a própria família não dá a estrutura para que esse indivíduo possa se recuperar, ou seja, ele vai para uma comunidade terapêutica, consegue uma evolução no seu tratamento, quando volta ao seio familiar, ele vai ter uma recaída, uma vez que a própria família não dá esse suporte para ele. É bastante complicado, né, esse assunto, para se tentar resolver assim de uma hora para outra, mas é aquilo, a população precisa participar, cobrar do seu político, daquele que te representa. E falando em população, doutor, como é que a população pode ajudar aí o trabalho da delegacia para que possa tirar de circulação os traficantes? Qual o telefone? Tem um aqui perguntando, tem o WhatsApp da delegacia, é uma pessoa que mora ali no Tiradentes, o senhor poderia responder, por gentileza? Bom, infelizmente o WhatsApp ainda nós não temos, mas as denúncias podem ser feitas através do telefone da DENAR, que é o 3345 0000, para o correio eletrônico que seja denar@pc.ms.gov.br e ainda pelo fone 181, que é o narcodenúncia. Então, 33450000, 181, que é o telefone, um outro telefone, 181, e denar@pc.ms.gov.br. E para encerrarmos, traficantes nas escolas, isso é também uma grande preocupação, eu acho que não só aqui em Campo Grande, mas em todo o Brasil. Qual é o trabalho hoje que a sua delegacia vem fazendo em cima dessas escolas e de que maneira também, não é, o próprio aluno pode ligar denunciando? Essa denúncia precisa dar nome, RG, CPF, endereço, doutor? Não. A não ser que a pessoa queira se identificar, mas a base dessas denúncias são anônimas. E com relação às escolas? Bom, o que a gente faz é um trabalho preventivo. Nós temos um policial lá que ele ministra palestra nas escolas. Sempre que precisar, os diretores podem entrar em contato com a gente, que nós vamos disponibilizar um policial para ministrar essas palestras, descrevendo os efeitos nocivos da droga, o que pode acontecer com o consumo. Na medida do possível, nós levamos amostras de droga para as pessoas terem conhecimento, porque muitos não sabem identificar o que seria a droga, a maconha, a cocaína, a pasta base. Pelo menos para os alunos terem contato com saber o que é. Porque às vezes está passando do lado e vê na negociação de droga e não sabe o que está acontecendo. Claro. Quero agradecer a sua participação, parabenizando pelo trabalho que vem fazendo aí frente à Delegacia de Narcóticos. E aí o senhor falou, olha, tem pessoas que não conhecem a droga. Que bom! E que você fique bem longe dela, que não conhece, mas também tem traficante que não conhece, porque a polícia prendeu essa semana aí. E é até engraçado, né? 20 tabletes o que ele achava que era cocaína. Na hora que a polícia rodoviária parou, deu uma geral, aí ele falou, puxa, dancei, né? Perdi uma grana, mas aí fizeram lá o teste, também não era nem cocaína. 2 vezes ele dançou, viu, seu Sérgio Cruz? Tomara que aconteça isso mais vezes, né? O traficante não conseguir trazer a droga. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela sua participação. Um ótimo dia, viu? Eu que agradeço em nome da Polícia Civil.